Show, ótimo. Boa noite, Adaedson. Muito obrigado pela gentileza de você dedicar um pouco do seu tempo. Eu sei que você está com a agenda apertadíssima, por isso mesmo, os agradecimentos de você prestar um esclarecimento sobre o nosso acordo coletivo à categoria petroleira. Não estamos fazendo nenhuma distinção. É categoria petroleira, independente do sindicato, onde quer que estejam filiados. Eu te agradeço de novo pela tua disponibilidade e deixo a sua vontade você começar a falar sobre o que temos de bom no ato, na proposta que a Petrobras está propondo e o que temos de ruim. Pelo que você já nos encaminhou em diversos grupos, tem muita coisa boa, mas queremos ouvir de você, o coordenador nacional da FNP. Palavra com você, meu amigo. Ô, Cataldo, eu que agradeço. Já peço desculpas por não ter conseguido fazer essa live semana passada, mas foi por um bom motivo. Quando eu falo bom motivo, não por causa da proposta, mas é porque na quinta-feira meu gurizinho completou um ano e, obviamente, eu tive que, passar com a família, tendo em vista que mês a mês, semana a semana, eu estou viajando e eu tinha me comprometido com a minha companheira que eu estaria aí na quarta, quinta, focado para a gente curtir o aniversário de um aninho. A gente, quando é pai, aí é a terceira vez que eu sou pai, né? Tenho três filhos. Meu filho já tem 28 anos, formado, tem uma filha de 22 anos. Não tive a oportunidade devido a trabalhar muito, dois, três. Quando minha filha nasceu, eu tinha quatro empregos, né? Então, nesse eu quis focar um pouquinho mais na família, dar mais atenção para o guri, dar mais atenção para a companheira. Então, na quarta e na quinta, eu fiquei praticamente aí focado nisso, principalmente na quinta-feira. Na quarta, cumpri várias agendas ainda, inclusive voltei do Rio na quarta. E na sexta-feira a agenda virou uma loucura, porque foi emendando uma coisa na outra, a gente também discutindo no litoral paulista os caminhos, as estratégias, como é que a gente ia levar para a Assembleia, estudando a minuta, só para você ter uma ideia, a minuta veio umas 7 minutas diferentes da Petrobras, todas elas com ajuização. Na sexta, a gente teve reunião com a Transpetro também. Na quinta, eu fiz uma reunião com a Petrobras, a única reunião que eu fiz do dia, mas na sexta foi uma reunião atrás da outra. Reunião de jurídico, reunião com a Petrobras, com a Transpetro, reunião com a LP, reunião com a Petrobras sobre o GT da Petros, que acabou quase 7 da noite, enfim. Então, a agenda de sexta-feira passada, que era o que eu estava pensando em fazer a live com você, tornou prejudicado, porque eu acabei a última reunião quase 9 horas da noite. E aí eu, final de semana, falei, segunda-feira de manhã, vou ligar para o Cataldo para a gente fazer a live. E aí vamos ao que interessa. Primeiro, agradecer o convite, né, falar que nós temos um imenso prazer atender você, Cataldo, os companheiros de Cabeça Branca, não, ou qualquer outro companheiro. Recentemente fiz uma reunião aí com um grupo de 20 pessoas, do pessoal não repactuado. Teve uma galera também que pediu uma reunião. A gente, onde der para fazer, a gente vai atender. Para isso que a gente está aqui, né, dentro da agenda que a gente tem. E fique tranquilo que toda vez que chamar, a gente vai vir aqui fazer um esforço. Ele não consegue vir de imediato, mas vem assim que possível. E é isso que eu estou falando. Acabei de sair de uma reunião, estou vindo para essa live de novo. Agradecer o pessoal aí do vídeo, categoria petroleira, que ao longo dos anos se mostrou resiliente, né? A gente também está envolvido aqui com os companheiros da Sabesp, né, que está para ser privatizada com o governo do Tarcísio. Amanhã tem um chamado para uma greve aí aqui no estado de São Paulo. Sabesp, pessoal do Metroviários, pessoal dos ônibus rodoviários e o pessoal, os professores também. Estamos tentando fazer um ato também na refinaria para estar aí
dando apoio esse ato contra a privatização da Sabesp aqui. A gente está em todas as lutas. Agora vamos ao foco, né, que é a questão do acordo coletivo. E aí eu acho que o primeiro ponto é por que uma federação dá indicativo e outra federação dá outro indicativo. Aí, companheiros, não dá para a gente falar sobre indicativo se a gente não remeter a um passado não tão distante, a um passado que remonta às eleições de outubro de 2022, onde a gente conseguiu reverter, vencendo, vencendo o candidato Jair Bolsonaro aos candidatos de direita na presidência. E por que eu tenho que falar isso? Porque o nosso indicativo tem muito a ver com isso. Nosso indicativo, ele é um reflexo disso. Nós passamos os últimos 7 anos amargando, perdendo direito, praticamente sendo dizimado do acordo coletivo, a responsabilidade da empresa com o aposentado. Já não tinha quase nada que remetesse aposentado, né? E fizemos essa luta, pedimos para a categoria votar, pedimos para os aposentados, que, pelo mapeamento que a gente fez, em boa parte, iam votar em Jair Bolsonaro, e a gente falou que não, que era um prejuízo para a categoria. A Petrobras estava sendo ameaçada de privatizar. Fizemos grandes lutas durante os últimos 4 anos contra a privatização da Petrobras. Nos últimos 2 anos, então, intensamente. Perdemos o direito de adentrar dentro da fábrica, conversar com os trabalhadores. E aí fizemos a coisa certa. Fizemos um trabalho político gigantesco, gastando muito dinheiro. Para você ter ideia, o dinheiro da federação, 60% a gente mandava para o Observatório Social da Petrobras, que era para discutir a narrativa da importância da Petrobras para os brasileiros, para que ela não fosse privatizada. Ok, conseguimos ganhar a eleição, isso é orgulho nosso da categoria, trabalhou para isso, orgulho da Federação Nacional dos Petroleiros, da FUP, de toda a categoria petroleira. Entramos no ano com várias indicações, brigando para que a Petrobras tirasse aqueles chefetes bolsonaristas que tanto adoeceram trabalhadores. Nós estamos falando de uma boa parcela da categoria petroleira de ativo, doentes, e uma boa parcela de petroleiros aposentados sem esperança no futuro. E aí, ao começar esse governo, trabalhando politicamente para se tirar esses chefeiros, mudar essa gestão, conseguimos mudar a gestão aí, diretoria, alguns gerentes executivos, mas na sua grande maioria continua do mesmo jeito que está. Então, prejuízo para a gente gigantesco desses caras que adoeceram, a categoria ainda à frente de G2, de coordenador, de supervisor da categoria, como se a gente não tivesse feito essa luta. E aí eu estou fazendo toda essa retrospectiva para falar que agora, na negociação do acordo coletivo, depois nós temos feito os congressos regionais de cada sindicato, pegando a pauta de aposentado, pegando a pauta de ativo, fizemos nosso congresso nacional, entregamos uma pauta, Cataldo. Nós entregamos nossa pauta ainda em junho, Cataldo. Veja, nós não entregamos nossa pauta em setembro, em agosto, em julho. Nós entregamos finalzinho de junho, começo de julho. Quase 90 dias. Ainda um tempo para negociar, para não ter que ficar pedindo benevolência da empresa e prorrogar acordo coletivo. Porque sabíamos que tínhamos muitos pontos a discutir, e esses pontos tinham que ser bem discutidos, para que, ao final, a gente conseguisse caracterizar todos os pontos que ali estavam na proposta. Entregamos, fizemos várias reuniões, e aí, no dia a dia, vocês acompanharam aí as matérias, os vídeos que soltamos. E aí, ao final, uma primeira proposta muito rebaixada, uma segunda proposta que não diz para que veio. Aí vem com a terceira proposta, que aí a gente tem que ser muito objetivo, transparente e honesto. Houve, sim, avanços na última proposta. Houve avanço para ativa, houve avanço para aposentado,
Com certeza houveram. Isso eu não tenho dúvida. Não vou ser demagogo e mentir, porque nós temos que entender qual a batalha que nós estamos travando. O primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é o seguinte: se fosse um acordo para um ano, talvez, até a FNP, se não fosse a questão de 1% para o não repactuado que a empresa não está garantindo, talvez a FNP até fizesse uma discussão mais voltada a indicar a aceitação. Mas nós estamos falando, Cataldo, de um acordo de 2 anos. Nós estamos falando que ano que vem, nós não vamos discutir acordo coletivo. Nós estamos falando que vamos discutir acordo coletivo em 2025, no ano que antecede o ano das eleições. E aí, se tratando de Petrobras, nós temos certeza que lá para setembro de 2025, o governo não vai estar com essa força que ainda está. E aí você tem que entender o que eu estou falando quando você vê na notícia que estão querendo já tirar o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, que é aquele que nós brigamos para colocar como presidente quando discutimos lá no Congresso. Foi ele que nós apoiamos. Então, nós sabemos que em 2025 João Paul Prats estará na Petrobras. Talvez nem sabemos se ele vai estar até o final do ano. Então, por esse motivo, já começa aí a gente ter uma certa resistência para indicar uma aceitação. Aí tem alguns pontos que eu entendo que são morais e outros pontos que eu entendo que são pragmáticos. Os pontos morais, Cataldo, se tratando de FNP, nós brigamos para que o pessoal não repactuasse, certo? O racha das duas federações de 2006 foi porque o pessoal que estava dentro da FUP não tinha acordo que houvesse repactuação, que criasse 2 submastas, que subtraísse direito ali, naquele momento, sem uma discussão mais clara, objetiva, e por isso que houve o racha. Então, moralmente, como é que a FNP vai indicar a aceitação de uma proposta aonde há uma discriminação contra os não repactuados? Por que eu falo isso? Porque nós estamos falando de 1%, que é um absurdo esse 1% ser repativa, mas não garantir esse 1% para o não repactuado. Os 25% que não repactou tinha que ser garantido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Fica à vontade. muito objetiva. De uma forma resumida, o que ganha o aposentado ou deveria ganhar o aposentado e o que ganha o pessoal que é da ativa. A gente tem ouvido que esse acordo é um perde-perde. Você já citou uma coisa: o acordo coletivo vai valer por 2 anos e não por um. E não tem ultratividade, né? Que é um problema seríssimo. Ultratividade, para quem não sabe, aquela lei que garante que os benefícios até então existentes vão continuar se o acordo terminar. Então, assim, para quem, digamos assim, não conhece o histórico todo, você já desenhou ele muito bem, parabéns. Agora, vamos ao que nos interessa. O que perdem os aposentados e o que perdem os nossos colegas que estão na ativa? Vamos lá. O que perde? Um ponto eu já falei, é um acordo de 2 anos. Então, de cara, o pessoal da ativa não tem a recuperação da perda dos reajustes referente a 2019 e 2020. 2019, nós somos 70% do INPC, então perdemos 1%, 1,5%, 1,7%, eu não estou lembrado bem, mas ficou nessa casa aí. E em 2020 tivemos zero, enquanto a inflação foi 3,60%, 3,90%, aí dependendo do índice. Então, nós temos acumulado uma perda de quase 5%. Se o acordo é de 2 anos e cada ano vai dar 1%, nós ainda vamos ter acumulado uma perda de 3%, que poderíamos ter negociado agora, se a gente consegue, temos esperança ainda que haja uma rejeição e a gente vá para a mesa, falar, olha, se não dá para dar
1% agora, que em 2024 aponte 2,5%, 3%, 4% de ganho real, porque na realidade não é ganho real, é reaver as perdas que tivemos em 2019 e 2020. Terceiro ponto, para ativa. Já falei da ultratividade, já falei do percentual, banco de horas, em que pese que avançou, era 75% das horas para a banca, agora só vai 50%, essa é a média. A gente queria o término do banco de hora. Não é razoável a empresa ter 215 bi de lucro em 2022 e a gente tem que fazer hora extra para pôr em banco. Certo? Isso era Eu acho, um parênteses meu aqui, eu acho que essa é a pior condição para quem é da ativa. A Petrobras tem lucros astronômicos e, no entanto, sequer dá o reajuste dos anos passados para equiparar as perdas. Só as perdas, não se trata de ganho, só as perdas. Prossiga. E aí temos a questão do teletrabalho, que, como sabemos, o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul, ele não é muito favorável ao teletrabalho, em que pese ter a cláusula que garante o teletrabalho no acordo coletivo, não tem o regramento. O teletrabalho, isso era um pleito que não tem, não traz nenhum prejuízo financeiro para a Petrobras. Não há de se falar em colocar nada em balanço, era colocar o regramento do teletrabalho, isso é um pleito, principalmente aí do pessoal da ativa do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso aí é aquele tal negócio. A gente poderia ter avançado sem trazer nenhum prejuízo econômico para a Petrobras, já que ela fala que ela precisa investir muito. Vamos investir garantindo para os trabalhadores regulamento de teletrabalho na cláusula do acordo coletivo. Temos ainda a questão, aí passando um pouquinho para a questão de AMS, a gente não avançou na questão dos 13%, né, de margem consignável. A gente, em 2020, passou para 30%, a margem consignável era 13%, e agora não voltou para 13%, ativo. Né? Aposentado devido à ação da FNP vai se manter no 13%, então eliminar que está valendo, mas ativo vai pagar 30%. Então, o que é o nosso entendimento aí, no resumo? E, não, preciso falar dos aposentados, né? Os aposentados, em que pese ter avanço, o Cataldo, isso a gente tem que ser falado, né? Voltou-se a ter cláusulas no acordo coletivo de responsabilidade da Petrobras com pós-emprego, ou seja, o aposentado. Vou citar o PASA, que a pessoa ainda não conhece, é um avanço, foi uma briga muito do Roberto Ribeiro, isso aqui tem que ser falado. Ele foi taxativamente brigando isso desde os congressos até as discussões, foi incluído, isso é um alento, dá uma amortecida aí nos custos dos aposentados, mas mais do que isso, traz de volta o aposentado para o acordo coletivo. Esse é o maior ganho. Outro ganho que tivemos aí para os aposentados é a questão dos 2% sobre as remunerações variáveis, PLR, PPP e abono. Isso juntado, a gente está falando quase 600 milhões, que vai reduzir o custo de aposentado aí nos equacionamentos, no fechamento do custeio. Explica melhor esse dado. Eu sei o que é, mas explica melhor. Abre um pouquinho esse dado aí da Vamos lá. cobrança a ser feita nos ativos para ir para o fundo de amortecimento da dívida da AMS. Vamos lá, né? Em 2020, 2019, 2020, nós assinamos um acordo coletivo com rejeição da FNP, aonde a gente teve muitas perdas de AMS, né? Perdas assim, saímos da gestão para o RH, fomos para a associação, mas perdas financeiras direto, né? A nossa AMS, custeio saiu de 70-30 para 60-40, e a tabela, que é uma tabela mutuária. O que é uma tabela mutuária? Você paga mais enquanto ativa e quando você é aposentado, você paga menos. Essa era a lógica desde que nasceu o plano da AMS.
Em 2020, mudaram essa chave. Quiseram transformar a tabela numa tabela de plano de mercado, aonde quem tem menos idade paga menos e quem tem mais idade paga mais, que é um absurdo. Porque esse cara que está pagando menos agora, ele passou 30 anos da vida dele pagando mais. E agora que ele ia usufruir. É um absurdo. Aí o que aconteceu com essa tabela? Aumentou-se muito para aposentados e pensionistas, né? Pessoal aposentado, não reduziu o pessoal da ativa como era para reduzir, mas era mais para ganhar ganho de custeio, por causa que mudou a tabela para 60-40. E agora a gente inverteu essa tabela, não 100% como ocorreu em 2020, mas invertemos na medida da mutualidade, né? Então, está voltando a tabela aí para quem tem mais idade pagar um pouco menos, principalmente quem tem menos remuneração, quem tem mais remuneração pagar mais. E essa é a mesma lógica para quando a gente põe 2%, que eu acho que isso é, assim, politicamente, isso a gente está quebrando o paradigma. Né? Por que paradigma? Porque a gente está pegando 2% direto da remuneração da ativa e falando assim, olha, isso aqui é para pagar o custeio. Isso também ajuda a ativa? Ajuda. Mas a ativa também já paga o custeio, mas ajuda principalmente os aposentados. Nós estamos falando que é 600 milhões, creio eu. A Petrobras não quis apresentar, mas pelos cálculos que a gente fez dos PPPs, PLR passada, né? Nas devidas proporções, dão uns 600 milhões que vai jogar e vai reduzir aí o custeio, o que vai impactar diretamente no aposentado. Uma dúvida: esse dinheiro vai sair do salário de quem está trabalhando ou é dinheiro que sai da conta da Petrobras? Esse dinheiro vai sair do salário de quem está trabalhando. Porque esse dinheiro vai ser 2% em cima do abono, 2% em cima do PPP e 2% em cima da PLR. Então, é dinheiro da remuneração variável, que está entrando para aposentar. Mas que é isso aqui da paradinha? Que é isso? É voltar ao mútuo, fazer justiça. Mas aonde nós não avançamos, que foi a tua pergunta principal? Eu não quero aqui, ô Cataldo, estar falando sobre acordo coletivo, e eu sempre me preocupo com isso, de ficar no 880. A gente tem que falar a realidade, o que está acontecendo. Mas onde a gente poderia ter avançado, né? No acordo coletivo, né? Primeiro ponto do acordo coletivo, a mais consignável, que era para garantir os 13%. Era para a gente ter saído aí um acordo, uma cláusula no acordo coletivo que garantisse a discussão se nós queremos gestão por RH ou gestão por associação. Nós poderíamos ter saído desse acordo coletivo garantido que no ano que vem a tabela de mútuo ia dar mais um passo. A gente deu um passo agora, mas a tabela de mútuo tinha que dar mais um passo do ano que vem para voltar à tabela de mútuo que era de 2020. Isso não está voltando, isso ainda impacta no aposentado. A gente poderia ter saído aí com garantias de que a Petrobras ia rever dentro da AMS a política do benefício farmácia. A gente não teve isso. Então, teve avanço? Óbvio que teve avanço. Mas aí eu queria trazer aqui a grande questão, Cataldo. O pessoal sempre fala, pô, a FNP nunca vai indicar aceitação. Vamos sim. No momento certo, na hora certa, nós vamos indicar aceitação. Agora, um acordo que ainda tem discriminação para não repactuado. Porque veja só, Cataldo, esse 1% que a Petrobras não está dando 1% de ganho real, os não repactuados, vai chover ação na Petro. Chover ação na Petro pode causar um déficit lá, aí a patrocinadora vai querer mudar de plano, porque toda hora dá déficit. Então, eles criam um problema e depois eles querem criar a solução prejudicando o aposentado. Isso já aconteceu no passado, né? Já aconteceu no passado. E aí a grande questão é, tudo bem, a categoria pode aprovar, a Petrobras está dando um abono aí de
13 mil mínimo, voltou a política de abono, a categoria de ativo vai olhar, teve avanços em questões fundamentais, retorno de férias, Só, tabela de só, turno. só uma dúvida. A categoria, os nossos colegas que estão trabalhando, eles vão ter um abono de 13 mil, se eu não me engano, né, ou 15 mil, por favor, me Mínimo. corrija, mínimo, e mais 900 e pouco de bônus, né? Não, 900 de auxílio ceia. Vale Auxílio ceia. ceia. Vale- É uma cesta Além, de Natal. o Gympass, que eles já tinham, vai ser também para os aposentados agora, né? Oh, bem lembrado, bem lembrado. Né? É que, na realidade, o Gympass, né? Ele é um aplicativo que faz convênio com grandes empresas para ofertar academia, tem nutricionista, tem personal trainer, pilates, aí depende qual a... Esse é um aplicativo igual é um Uber, que, né, que dá o presta serviço e você paga lá o aplicativo, você pode ir, vários serviços, você paga um valor total. Né? É uma, lógico que há uma Petrobras ou um aposentado no Gympass, como categoria, é um avanço, é aquilo que eu falei, é voltar o aposentado para dentro do acordo coletivo. Só que o aposentado vai ter que pagar lá, não vai ter subsídio. É mais barato? É mais barato. É bom. Mas é igual a gente tem lá o Gympass, a gente vai lá, paga um valor menor, né? Porque esse aplicativo você paga um valor menor e vai ter esse serviço. É bom ter colocado, nós brigamos para que o aposentado esteja incluído, mas eu acho que também para a Petrobras é bom porque você consegue uma parceria melhor com a. É que Gimpaz ainda não está fechado, tá? Mas é um Promoção da aplicativo saúde, né? desse. Promoção da Oi? saúde. Isso aí é promoção da saúde. Exato, promoção da saúde, perfeito. Prevenção. E ajude, põe um aposentado, né? Olha só, E aí, nós temos ainda 10 minutos só, tá? o nosso indicativo, e Ah, aí, Catal, é isso que eu precisava fechar, né? O nosso indicativo ele tem a ver com isso, né? Se a gente sai da terceira proposta, as duas federações rejeitam a proposta, a gente tem mais um espaço para uns pequenos avanços tão necessários. Né? Exemplo do que você falou da outra atividade. Né? A gente tem alguns avanços que poderíamos negociar, alguma redação que não ficou 100%. Vou dar um exemplo aqui da própria MS. A gente tem uma redação agora que o equacionamento vai ser automático. Fechou o ano, deu lá déficit, ou superar, se der superávit, a Petrobras já paga, a MS já paga no mês. Se der déficit, sem discussão com as entidades, já desconta 6 parcelas do equacionamento. Quando é equacionamento baixinho, beleza. Mas o dia que tiver equacionamento grande, essa cláusula está lá. Não quiseram é. mudar. Tem uma outra Porque coisa todo que ano a gente entra com ação contra essa. Porque a cláusula que está hoje precisa do aceite das entidades. Não tendo aceite, não pode cobrar. Então, eu abri mais espaço para desconto de AMS. Então, a questão da AMS poderia ser melhor trabalhada. Tem alguns exatamente. pontinhos. Eu queria que você desse um alô é, sobre a questão do, como é que é o nome? Da AMS, sobre o que parece ser um benefício, mas que é um aspecto legal, aquela questão da cobrança de débito de 5 anos. Isso aí não. Isso é Isso para aí inglês ver. é uma pegadinha, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, você entendeu que da MS a bola ficou quadrada? A gente tinha Quadradíssimo. bastante ponto que a gente poderia ter discutido mais, e se numa quarta proposta isso não onera a Petrobras, a gente poderia ter avançado. Então, essa é a nossa questão da FNP. Se o acordo fosse a melhor maravilha do mundo, o nosso presidente não estaria fazendo campanha para aprovar, né? O Jean Paul Prats
soltou um vídeo falando do acordo coletivo. E olha que nós apoiamos Jean Paul Prats, estamos aí, não queremos que ele saia da Petrobras, né? Mas os compromissos que ele teve conosco para reaver todos os direitos da categoria tem que cumprir, principalmente a questão da Petros que a gente está discutindo. E nesse ponto que você falou, o que a Petrobras põe na cláusula do acordo coletivo? Que as dívidas anterior a 2018, ou seja, anterior a 5 anos, ela vai perdoar, que vai abranger 32 mil 846 pessoas. participantes. Aí vamos lá. A FNP já tinha uma ação que a Petrobras não poderia cobrar dos 5 anos passados. Já tinha. Com todos os sindicatos. Então, assim, o ganho qual é? Obviamente, quando a gente fala cobrar, a gente fala no jurídico. A Petrobras pode cobrar a qualquer momento administrativamente. Isso não quer dizer que a pessoa é obrigada a pagar. Certo? Juridicamente, ela não podia mais cobrar. Administrativamente, ela poderia cobrar, que é assim que funciona, né? Você tem uma dívida, passou de 5 anos, prescreve, mas se você, enquanto empresa, você pode não dar mais crédito para aquela pessoa, você pode cobrar ela, ficar ligando para ela várias vezes, mas a pessoa não é obrigada a cobrar, porque o que faz a cobrança real é o jurídico, aí pode penhorar bens, etc. Isso a Petrobras não poderia mais cobrar. Então, na realidade, o que ela falou para a categoria? Ó, eu vou perdoar porque eu não vou mais encher o saco de vocês, mas também não vou mais gastar dinheiro internamente para ficar cobrando vocês. Então, Vai perdoar o que a lei já perdoou, né? o que a lei não deixa cobrar, né? A lei não perdoa, né? A lei... Sim, exato, Né? exato. Amigo, temos mais 5 minutos cheios para você finalizar com chave de ouro. Então, vamos lá, categoria petroleira. Óbvio, né, que nós estamos numa situação privilegiada. Óbvio que não é rejeitar uma proposta de 2020 que deveria ter sido rejeitada e a gente aprovou perder direito. Esse ano, mesmo que a gente aprove, a gente não está perdendo direito, está tendo avanço. Mas daria para a gente ter avançado mais. Dá para a gente avançar mais um bocadinho. Mas é a categoria que tem que cobrar a expectativa que teve quando votou no governo Lula. Nós votamos no governo Lula e a Petrobras sempre falou em mesa que nós estávamos com expectativa alta. Vejam, pessoal, nós não estávamos com expectativa alta. Nós só estamos falando de reaver aquilo que nós perdemos. Porque nós perdemos num cenário onde a Petrobras estava tendo prejuízo e dívida gigantesca. Nós estamos pedindo de volta onde a Petrobras reduziu sua dívida e está tendo lucro exorbitante. Então, nada mais justo que retornar tudo que nós tínhamos. Isso não é pedir demais. Isso é pedir o que é justo. E ainda dá tempo. Cada um de vocês pode rejeitar a proposta. Tem sim espaço para a gente avançar mais um bocadinho. Mas a categoria tem que estar junto. A FNP deu um indicativo de rejeição na esperança da gente trazer à luz para a categoria que esse é o governo que nós precisamos avançar. Veja, cada avanço que nós temos no nosso acordo coletivo, Cataldo, é mais rigidez que a gente deixa para num próximo governo que não queira privatizar a Petrobras, não tenha facilidade de privatizar a Petrobras. As nossas garantias, ela traz rigidez e fortalecimento da Petrobras como estatal. Não o contrário. E por esse motivo, que 2 anos de acordo coletivo para o que estão ofertando é ainda insuficiente para a gente indicar um aceite. E você pode dizer não. Você da categoria petroleira, você da plataforma que ainda pode brigar para ter uma melhor condição de embarque, de desembarque, você do refino, que pode ainda lutar para melhorar o banco de hora, para melhorar a questão de cláusulas de SMS. Você aposentado, que ainda pode melhorar a questão de AMS, pode dizer não. Nós vamos, da FNP, em que pese, já fala, mas um sindicato, vocês indicaram aceitação. É assim que a política sindical, cada sindicato tem autonomia. Óbvio que junto nós somos mais fortes.
Óbvio que se a outra federação tivesse sindicatos de eleição, a gente teria mais facilidade. Nós não desistimos lá atrás, quando o governo queria privatizar a Petrobras, quando o governo quis tirar todos os nossos direitos, nós não desistimos, porque vamos desistir agora no governo que nós elegemos para retomar nossos direitos. Não é hora de desistir. Você pode dizer não, e cada sindicato que rejeitar essa proposta é o sindicato que se junta a outros sindicatos que rejeitaram a proposta e fortalecer essa luta. Ninguém larga a mão de ninguém. Beleza. Óbvio, gente. Houve avanço, mas podemos um pouquinho mais. Foi assim que o Lula falou, não vai vir nada de graça. O Lula disse que nós temos que lutar. E o momento é agora. 2025 está longe, não sabemos se o cenário político vai estar favorável. Esse ano está favorável. E ainda temos muito que lutar. Petros, PLR, o plano de cargos. E além de favorável, Adaedson, a gente não pode esquecer os lucros astronômicos que a Petrobras gera para todos os acionistas, mas não dá um tostão para quem promove, para quem produz esses lucros. Não sequer reajusta o que ela perdeu. Então, é uma grande, digamos assim, é uma grande velhacaria. Por isso, eu endosso o teu não. Vamos todos dizer não, porque não, e assim faremos a união, mesmo que um ou outro sindicato diga sim. Isso aí, pessoal. Quero agradecer o Cataldo aí pela oportunidade. Né? A gente soltou os vídeos, soltou o vídeo do LP, soltando o vídeo do Rio de Janeiro. Temos ainda esperança. Vamos continuar lutando, que é isso que tem que fazer as representações sindicais. Se o acordo fosse tão bom, o Jean Paul não estava fazendo campanha, né? A Petrobras não falava proposta. Se o acordo é bom, não precisa falar que é a última proposta. A categoria aprova. Óbvio, são situações favoráveis, situações diferentes do passado. Mas podemos avançar mais um bocadinho. É isso que eu acredito em vocês. Estamos juntos e vamos fazer isso, Adaedson. Vamos lutar, não para cada um de nós, mas para todos. Eu te agradeço de novo muitíssimo pela tua disponibilidade. E a hora que você tiver um tempinho para a gente falar de AMS e de Petros especificamente, tá? A gente está aqui e vai conversar com esse povo todo que está ávido por informações diretas da fonte. Muito obrigado, vamos juntos, vamos dizer não e vamos conseguir, pelo menos, que a Petrobras nos devolva o que já nos tomou, né? Perfeito? Perfeito, Cataldo. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Obrigado, Adedson. Tchau.